isso mesmo. É um branco que vai falar com vocês sobre racismo estrutural. Aliás, somos nós, os brancos, que deveríamos falar mais disso, porque nós é que fizemos a bagunça. E aí, Cri-Cris, vamos pensar? Olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu peço, por favor, sem muito sorriso, que você dê like ou dislike no final desse vídeo ou agora. Se você gostar ou não gostar do que eu vou falar, se inscreva e clique nesse sininho que está aparecendo agora, porque aí todas as vezes que a gente lançar um vídeo novo, vai chegar uma notificação no seu celular de que a gente lançou, tá bom? Precisamos dessa ajuda de vocês. Muito obrigado. Bem, hoje a gente estava programado para outra pauta. A gente já tinha se preparado para outra pauta, que virá mais para frente. O que nos fez mudar essa pauta de repente? Bem, foram acontecimentos relevantes que acontecem sempre, todos os dias. Não são uma exclusividade do dia de hoje, mas por acaso hoje apareceu mais por conta de 2 vídeos que viralizaram. A nossa ideia aqui é discutir comportamento e não expor as pessoas. Então vamos assistir os vídeos sem identificar as pessoas e conversar. Pode me ter racista, eu tô aqui perdendo meu tempo, poderia estar trabalhando, mas... Aqui, deixa eu falar, aqui não vai acontecer nada. Você vai de motoboy. E daí? Sabe quanto você tira por semana? Sabe quanto tira por semana? Quanto você tira por mês? Não importa. Quanto você tira por mês? Chuta aí quanto você tira por mês. 2 mil. Fala pra mim. 3 mil reais. O senhor quer ver aqui, não? Se ganha o quê? 3 mil reais? O senhor quer ver aqui? Você não tem nenhum de moral, moleque. Claro que tenho. Só porque o senhor mora dentro do condomínio, eu tenho uma vida fora daqui. Eu tenho inveja disso aqui, filho. Pra que vocês vão ficar... Você tem inveja, eu não quero que ele faça isso. Eu pedi pra ele sair fora, não sai fora. Você tem inveja disso aqui, moleque, escuta aqui, ó. Você tem inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Inveja disso aqui. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Inveja disso aqui. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Eu já nasci. Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito tempo. O senhor dá tanto valor que nem chegou a ver o aplicativo para ver o nome da pessoa que está vindo na sua casa. Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa. A vítima foi de 18 anos que queria trocar um relógio comprado de presente para o pai. As imagens mostram o rapaz chegando à loja Renner do Ilha Plaza Shopping, zona norte da cidade. Logo atrás dele, 2 homens. A outra câmera já traz os 2 abordando Matheus. Ele é levado à força para a saída de emergência do shopping. Um segurança uniformizado acompanha tudo e não socorre a vítima. Matheus só foi liberado depois que um amigo conseguiu chamar a atenção de outras pessoas. O Ilha Plaza Shopping e a loja Renner lamentaram o ocorrido e disseram que os agressores não são funcionários. A polícia militar declarou que não compactua e que pune com rigor qualquer desvio de conduta ou abuso de autoridade. Então, será que você consegue entender o que há de semelhança entre os vídeos? Eu sei que é revoltante ver um rapaz apontando para sua pele e se dirigir a outra pessoa dizendo que ele tem inveja disso aqui. Apontar para uma rua que visualmente, eu trabalho com visual, né? Chama muita atenção pela sua beleza, pela sua organização e dizer você tem inveja disso aqui. E o que a gente quer de imediatamente é reconhecer no outro, naquele que está falando, naquele que está cometendo o erro, pontos vulneráveis que a gente possa apontar o dedo também. Então a gente pode se revoltar e querer falar do sobrepeso dele, já que ele não é magrinho, ou qualquer outra coisa, porque a revolta é imediata e a gente acaba cometendo o mesmo erro quando vem a revolta, que é tentar identificar no outro esses pontos vulneráveis. Mas esse infeliz rapaz, que ainda estão verificando, ainda estão noticiando, parece que ele tem alguns problemas mentais, e aí muitas pessoas estão usando isso como álibi, não sei por que defender esse tipo de ação, mas tudo bem, não é isso que a gente quer falar. O que eu quero falar é sobre o racismo estrutural, uma expressão que ganhou muita fama ultimamente e que as pessoas estão falando. E aí vamos um pouquinho no significado das palavras, o que é chamado de etimologia, da onde vem as palavras, da onde elas surgiram, e a gente vai falar de algumas etimologias aqui. Quando a gente fala racismo estrutural,
é muito fácil de identificar o que significam essas duas palavras, né? Racismo estrutural. Fácil, a gente entende. Mas de onde que vem essa tal estrutura? O que é isso? Bem, vamos lá. Não é novidade para ninguém que existia a escravidão. A escravidão já foi retratada em filmes, novelas, livros, e a gente sabe o quão cruel ela foi. E ela deixou legados, né? Na época da escravidão, existia muito preconceito com os escravos, os negros, de que eles não eram puros, eles não deveriam ser tratados com dignidade porque eles eram inferiores. Pronto, era isso. Era uma raça inferior na cabeça das pessoas que concordavam com aquilo. Então você deve imaginar como que as pessoas se comportavam, as que pensavam que aquilo era correto, como elas se dirigiam e se comportavam com os negros, com os escravos, com os pretos, com muita rejeição, com muito conceito, não é nem preconceito, eram conceitos definidos de inferiorização do outro. Ok, então muita coisa passou a existir, aquele comportamento era típico na sociedade, nas pessoas, e eram transferidos de uma geração para outra. Volta para o dia de hoje. Como esse rapaz infeliz fez? Ele começou a trazer argumentos que na cabeça dele tinham lógica, que se apontados como a rua, como a casa, como o salário, como a cor da pele, na cabeça dele faz sentido que se apontar aquilo ali, ele ganha o jogo. Porque para ele é um jogo. Esse tipo de pensamento é um combate, onde tem um ganhador e um perdedor. Então eu vou levantar as minhas armas, apontar o que eu tenho e tentar derrubar o outro. Se o outro tiver mais argumento que eu, ele me derruba. Mas eu vou e vou com muita força, com muita arrogância. Vou falar mais alto, vou peitar, porque somado com os argumentos que eu tenho, isso vai ganhar muita força e intimidar o meu concorrente, vamos chamar assim. Bem, esse homem fez isso. Você imagina então como era feito na época da escravidão. Se hoje, com tanto debate, com tanta atualização de informação, isso ainda acontece, imagina o que acontecia na época da escravidão. Imagina como as pessoas brancas ou ditas superiores, ou não escravas, os brancos, que eu quero dizer, se referiam aos escravos. 2020 acontece isso. Imagina em 1800. Então, você deve imaginar que dá para escrever livros e livros com argumentos pejorativos, palavras de inferiorização ou maneiras e técnicas de fazer o outro se sentir abaixo. E voltando a falar do entregador, ele reagiu, ele tentou se defender. É claro, ele disse: tá bom assim, eu não queria ter o seu salário. Mas é claro que ele estava se protegendo. Mas olhando para aquela rua, fazendo a entrega de uma comida que, quem sabe, de repente, não é todo dia que ele pode pedir, mas ele estava levando para uma outra pessoa que pode, todos os dias talvez. Quem sabe quando esse rapaz estiver lá na casa dele, que é muito mais simples, com a sua vida de luta diária, quando ele deita no travesseiro, ele não pensa que aquilo realmente é legal, que aquilo era o que ele queria. Claro, a gente faz isso. Às vezes a gente não se sente bem e fica com a cabeça no travesseiro pensando: poxa, eu não consegui isso, eu não conquistei aquilo, eu estou devendo isso, eu queria comer isso. Estou aqui chutando, né? Exemplos que já aconteceram comigo. Então eu fico imaginando que esse rapaz também deva, lá no fundo, se sentir inferior quando alguém com tanta arrogância argumenta para ele modelos, símbolos de sucesso. Inclusive a gente tem um vídeo que fala sobre isso, sobre o que é sucesso. Se você quiser assistir, vai estar aqui na descrição e tem o card aqui em cima também, mas não para de assistir esse vídeo não, tá? Mas só para você saber, tem um card aqui, depois você volta o vídeo e clica. Mas esse rapaz pode sentir sim, que ele não chegou lá, que ele é inferior. Enfim, voltando à escravidão. Então, se acontece hoje em 2020, imagina naquela época. O tanto de coisas que eram faladas e argumentadas para fazer uma raça muito superior fisicamente obedecer uma outra raça fisicamente inferior. Entendeu onde eu quero chegar? É fazer ele se sentindo mal. É fazer ele se sentindo realmente inferior, menor, humanamente menor. Como eu disse, esse era o comportamento da sociedade, as pessoas praticavam isso, quando novas gerações vinham, elas aprendiam isso e reproduziam, acrescentavam e passavam adiante. O tempo passou, acabou a escravidão, aqui no Brasil de uma forma absolutamente ridícula, porque simplesmente foi falado assim: tá, vocês estão soltos, tá, e aí? Vai morar onde? Vai comer o quê? Vai trabalhar com o quê? Simplesmente largou de mão. E aí as pessoas foram procurar rumos, e até hoje
hoje a gente tem consequência desses rumos, como a formação das favelas, como tantas outras coisas que a gente deixa para uma outra conversa. E conforme as gerações foram passando e herdando esses conceitos, essas palavras, esses argumentos, a escravidão não existia mais. Então, esses argumentos, apesar de passados, eles foram perdendo a ligação com a sua origem muitas vezes. Mas eles ficaram presentes dentro do nosso linguajar, do nosso vocabulário, das nossas tradições. E hoje, a gente reproduz isso normalmente e fala sem nem saber de onde surgiu. E aí você pode questionar, tá, tudo bem, mas eu não tenho culpa, eu nem sabia que tinha esse significado. Ok, mas aí existem pessoas que até hoje precisam lutar muito para que esse tipo de coisa que a gente assistiu não aconteça. Porque a gente sabe que ainda acontece. Você sabe que ainda acontece. Eu sei. A gente já entrou numa loja, numa portaria, virou, atravessou a rua, se a gente visse um grupo de jovens pretos caminhando na nossa direção. Claro que se viesse um grupo de jovens brancos, talvez a gente atravessasse também. Mas, se a gente fizer um teste mesmo prático e colocar, com certeza absoluta, a grande maioria das pessoas vão se comportar com medo dos jovens pretos, muito mais do que dos jovens brancos. A gente sabe disso. E esse comportamento que está enraizado na gente, que a gente pratica espontaneamente e sem maldade, entre aspas, ou as coisas que a gente fala, que tinham um significado lá na época da escravidão e hoje a gente nem sabe mais esse significado, mas a gente reproduz. Isso é chamado de racismo estrutural. Lembra que eu falei? As gerações foram herdando, acrescentando e passando adiante. Então você imagina no nosso vocabulário quantas palavras e quantos comportamentos a gente não tem e não pratica, que são estruturais, que vem dessa estrutura dos nossos antepassados. É um racismo que começou lá atrás, que tinha muita força, que doía muito, que foi sendo passado e hoje talvez a gente reproduza. Mas como muitas pessoas ainda sofrem, essas pessoas, elas vão atrás do porquê que essas coisas ainda acontecem. E aí elas descobrem a sua origem. E quando é descoberto, traz uma dor muito grande. Então elas começam a lutar contra aquilo. Eu citei um exemplo de comportamento, né? E eu vou citar um exemplo de palavra. E aí a gente vai caindo lá naquele negócio que eu falei no início, da etimologia. Da onde veio, da onde surgiu. E aí eu vou citar um exemplo que é muito discutido, tá? Tem pessoas que concordam, tem pessoas que não concordam. A palavra mulato ou mulata. A gente usa mais mulata. Só que a origem dessa palavra, ela não era para elogiar, ela era para rebaixar a pessoa. E aí eu vou explicar o porquê. A palavra mulato ou mulata vem de mula. E mula, todo mundo sabe, que é mistura de raça, né? Quando a égua e o jumento cruzam e tem um filhote, esse filhote é estéril, aquele animal é improdutivo, ele não vai dar continuidade à geração, ou seja, ele é inferior, e ele também apresenta muitos problemas de saúde por conta dessa mistura, isso quando já não nasce morto. Derivado dessa palavra de mula, né? Mula, veio o mulato ou a mulata, que era um argumento para fazer com que os pretos, os escravos, se sentissem inferiores também. Então, quando um branco estuprava, e isso acontecia muito, tá? Ou tinha uma relação consensual com uma mulher preta, nascia a mistura dessas duas raças. E diferente dos equíneos, olha, não nasce com problema, a gente sabe disso. Os equíneos têm essa questão. E a cor da pele é a mistura das duas cores, do branco e do preto, literalmente. E sai uma cor morena, marrom, que a gente hoje chama de mulato. Mas que na época que foi criada, que começaram a usar, era uma palavra pejorativa, de rebaixamento, dizendo que a pessoa não era nem branca, nem preta, ela era inferior a tudo isso. Ela era mula, ou mulato, ou mulata. E sempre com esse tom. Por isso que eu carreguei aqui, né, nos gestos, nas caras e bocas, porque era assim que era usado, só para você sentir. E psicologicamente deve ter funcionado, porque ela foi usada há muito tempo. Os mulatos e as mulatas no linguajar provavelmente se sentiam muito inferiores mesmo, porque eles não se reconheciam na sua própria origem. Eles olhavam para o pai e viam um branco, olhavam para a mãe e viam uma preta, ou o contrário, e olhavam para si
e não se reconheciam. Eu sou o quê? E aí se vinha alguém com uma arrogância parecida com essa que a gente viu no vídeo e dissesse com aquele tom: fica quieto que você é um mulato, vai pra lá, sua mulata, você não pode entrar aqui, seus mulatos. Se alguém viesse com essa carga de emoção ruim e dissesse aquilo, convencia. E essas pessoas obedeciam. Era assim que funcionava. Ah, tudo bem. Hoje, em 2020, a gente não usa nesse sentido. Talvez sim. Mas, se alguém estudou isso e se um grupo muito grande de pessoas pede, por favor, não usem essa palavra, qual é o problema em não usar? O que me custa não usar mais? Eu vou morrer por causa disso? Se traz sofrimento e se pessoas estão lutando para corrigir erros do passado e pedem, e explicam, e identificam que aquilo não é correto na sua origem, o que me custa me reeducar? Ou pelo menos tentar. Porque arrancar uma palavra do nosso vocabulário não é do dia para a noite. A gente vai errar muito, mas toda vez que errar, a gente tem consciência de que aquilo traz sofrimento para um grupo de pessoas. E eu não quero isso como ser humano. E começa a tirar essa estrutura. Lembra? Racismo estrutural. Essa estrutura que a gente herdou do nosso dia a dia. A nossa responsabilidade como ser humano é desconstruir o que está errado, deixar tudo à mostra e só reconstruir aquilo que é adequado, aquilo que é correto, aquilo que faz o bem. Só. Esse deve ser o nosso comportamento como ser humano. A nossa geração precisa fazer isso. Lembra que eu falei que as gerações anteriores herdavam, acrescentavam e passavam? A gente tem que fazer o contrário. A gente herda, tem que retirar e passar adiante. A próxima herda, retira mais um pouco e passa adiante. Até que um dia, quem sabe, as coisas sejam justas, boas e adequadas. E para finalizar esse assunto que é necessário conversar, eu vou deixar uma imagem muito bacana. Nós precisamos de referências, né? Quantas referências brancas eu tive ao longo da minha vida. E eu queria só mostrar para vocês, porque criança é o grande filtro das ruindades do mundo. Então eu vou mostrar para vocês uma menininha que, eu não sei ao certo a idade, que olhou para a televisão e viu uma repórter chamada Maria Júlia Coutinho apresentando um telejornal e viu essa moça linda, preta, com uma roupa linda e seu cabelo do jeito que ela quer, e se identificou e falou: essa sou eu. Ela é igual a mim. Ela tem um cabelo igual ao meu. Que essas referências, elas precisam ser ampliadas, porque é muito pouco. Sobre isso, sobre referências, a gente conversa num outro vídeo, que já está longo demais. Mas eu quero deixar essa imagem, essa criança, para filtrar esses vídeos todos que a gente viu aí e trazer pra gente debate, reflexão sobre o que a gente faz e sobre o que a gente fala. E aí, Cris, vamos pensar? O meu cabelo aqui é o meu cabelo. Aqui é o meu cabelo. Eu tava descendo e o meu vestido é amarelo e ela, minha mãe, Mamãe! Oi, meu amor. Olha aqui, mamãe, olha aqui. O que é isso? É mais um. É? Ai, que legal. Você falou, eu te perguntei quando você chegou assim. Você vai falar pra mais um. Que mais uma aventurinha? Alguém gravou isso? Esse é o